Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu quero falar com vocês sobre o processo entre descoberta e tratamento do TDAH. Eu recebo muitas mensagens de pais com muitas dúvidas e a pergunta que eu mais ouço é: e agora? O que eu faço? Então, existem pais que já têm o diagnóstico e que já estão encaminhados nos tratamentos, mas existem os pais que nem procuraram um médico ainda, não sabem por onde começar. A única coisa que eles sabem é que existe algo de estranho acontecendo com a tua criança, que os comportamentos da tua criança estão funcionando de uma forma inadequada, que não está de acordo. Seja porque esse pai tem um outro filho e ele compara, e é inevitável, as comparações são inevitáveis, seja porque a escola reclama e se queixa dos comportamentos da criança, enfim. Mas é um fato que muitos pais percebem que as coisas não estão acontecendo de uma forma adequada e não sabem o que fazer. Então eu vou falar aqui de um passo a passo. O que você deve fazer se você acha que a tua criança tem TDAH, se você acha que a tua criança tem algumas características diferentes, exageradas, tá? Primeira coisa que eu quero dizer, você não está sozinho. Não se sinta sozinho nessa jornada. Aproximadamente 6% das crianças possuem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. 6% das crianças tem TDAH. Esse é um índice bastante alto, é um índice bastante significativo, tá? Para pais como você, o diagnóstico pode ser um alívio, porque as pessoas julgam muito mal as crianças que têm TDAH. Acham que as crianças são preguiçosas, que é falta de limite, que os pais não dão educação, que os pais são muito permissivos, a criança se passa como mal educada, inconveniente. Então, um diagnóstico pode mobilizar alívio nesses pais, pode mobilizar tranquilidade, porque finalmente os pais entendem melhor o que está acontecendo com o filho. Existe uma pesquisa que indica que o diagnóstico para os adolescentes e para os adultos gera muito alívio, muita tranquilidade, porque finalmente o adolescente e o adulto entende o sofrimento de uma vida inteira. O adolescente e o adulto é capaz de compreender as dificuldades que passou a vida inteira na escola, com os colegas, com a família, no ambiente de trabalho. Então isso gera alívio e também muita liberdade para então, a partir do diagnóstico, fazer um tratamento adequado e finalmente mudar o cenário. Agora, essa mesma pesquisa indica que para as crianças acontece um pouco diferente. As crianças elas não sentem alívio ao receber um diagnóstico porque elas não compreendem muito bem o que significa o TDAH e quais são os prejuízos causados pelo TDAH. Então a criança ela sente ela se sente diferente do colega, o que acaba sendo um pouco ruim para a criança, porque a criança às vezes precisa tomar a medicação, fazer alguns tratamentos que os amigos às vezes não fazem. Então, o impacto do diagnóstico para a criança é diferente, ele é mais negativo. No adolescente e no adulto é positivo, porque finalmente eu consegui entender o porquê que eu sofri a vida toda. A criança já não. Não é muito incomum. Aqui no meu consultório eu ouço muito isso das crianças. Às vezes as crianças não querem fazer terapia porque nenhum dos meus amigos vão no psicólogo porque eu tenho que ir. Isso não só crianças com TDAH, tá? Crianças que têm outras dificuldades, outras queixas, enfim. É uma fala muito comum. Então a criança ela se sente muito diferente. Por que ela tem que tomar medicação? Por que ela tem que fazer uma prova diferenciada? Eu já atendi uma paciente com TDAH que ela não gostava de se sentir diferente dos colegas. Ela não gostava de fazer prova diferenciada, ela não gostava de fazer prova em outra sala, porque ela não queria se sentir diferente. Então é preciso tomar
tomar cuidado, né, com o impacto do diagnóstico na vida da criança. É sempre importante ressaltar que não, você não é diferente das outras crianças. Você pode fazer tudo o que a outra criança faz. Mas você tem um cérebro muito agitado, muito bagunçado. Então a medicação vai organizar, vai deixar o seu cérebro mais calmo. Converse sempre com o teu filho, explique sempre o que está acontecendo com ele. Inclusive eu já gravei um vídeo falando disso, né? Será que meu filho deve saber do diagnóstico? Óbvio, estamos falando da vida dele. Ele deve sim saber, e a linguagem que você deve utilizar para conversar com ele tem que ser uma linguagem que ele compreenda, uma linguagem infantil. Então você pode falar de uma forma, utilizar metáforas, histórias para contar para o teu filho sobre o TDAH, mas é muito importante que ele saiba, tá? Então eu falei sobre o impacto do diagnóstico para a criança, para o adolescente, para o adulto, mas e para os pais? Pode ser sinônimo de alívio por entender finalmente o que se passa, mas também pode gerar muito estresse, muitas confusões, muitas angústias e, com toda a certeza do mundo, gera muitas dúvidas. E aí a pergunta mais frequente é: e agora? O que eu faço? Então, antes de eu dar um passo a passo a respeito do que você deve fazer, eu vou falar rapidamente sobre o TDAH. Vou explicar o que significa, tá? Mas eu já gravei um vídeo falando com mais detalhes. Se você ainda não viu, procura aqui na minha lista dos vídeos que tem um vídeo gravado falando sobre as características, o trio que mora nas mentes inquietas, enfim. Mas hoje eu vou falar rapidamente, só para introduzir o passo a passo que vem depois. Então, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas. 70% dos casos de crianças que têm TDAH tem o pai ou a mãe que também tem TDAH. É muito comum os pais levarem uma criança e saírem de lá com um diagnóstico também. Eu já vi isso acontecer diversas vezes aqui no meu consultório. Então, é importante ter em mente que o TDAH tem uma causa genética, então alguém da família pode ter TDAH também, tá? E o que compõe? Quais são as características que compõem o TDAH? Existe um trio que mora nas mentes inquietas, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Essas três características estão alteradas na criança que tem TDAH. Eu costumo dizer, e se você assiste os meus vídeos, você já deve ter me ouvido falar, que o TDAH é um transtorno do exagero. O que significa transtorno do exagero? Na medicina, alguns diagnósticos são feitos de uma forma dimensional. Então, é a dimensão daquele sintoma, daquela característica, como se fosse uma régua. Existem diagnósticos que você recebe um positivo ou negativo. Mas existem diagnósticos que eles são dimensionais. Então, se você tem até um certo nível, tá ok. Se você ultrapassa esse nível, acaba sendo prejudicial. É o caso, por exemplo, da diabetes. Todo mundo tem açúcar no sangue, mas pessoas que têm muito açúcar no sangue desenvolvem diabetes. É o caso da pressão alta, por exemplo. Os diagnósticos de diabetes e hipertensão, eles são dimensionais, porque depende da dimensão, da quantidade, do nível daquela característica no organismo, tá? O diagnóstico de TDAH, ele funciona da mesma forma. As características encontradas no TDAH existem em muitas pessoas, na maioria das pessoas. Todo mundo, em algum nível, é desatento. Todo mundo, em algum nível, tem momentos de agitação e de impulsividade.
Acontece que nas pessoas que têm TDAH, essas características estão funcionando de uma forma muito exagerada. E por isso causa muitos prejuízos. Prejuízos nas relações, prejuízos no aprendizado, prejuízos na escola, na família, no trabalho. Causa muitos prejuízos nas escolhas. Então, quando você escolhe de uma forma muito impulsiva, a chance de você escolher errado é muito grande. É por isso que o TDAH é um transtorno do exagero, porque as características encontradas no TDAH estão funcionando de uma forma muito exagerada, tá? É muito importante ressaltar que quem tem TDAH não tem uma deficiência. A pessoa que tem TDAH não tem um cérebro deficiente, não tá faltando nada no cérebro dela. A pessoa que tem TDAH, ela tem alterações neurológicas, principalmente no córtex pré-frontal, que é esta área que fica bem atrás da nossa testa. E o córtex pré-frontal, ele é responsável por regular a nossa atenção, a nossa concentração, controle inibitório, que diz respeito à capacidade da gente conseguir focar numa tarefa e esquecer tudo que está acontecendo em volta. Que tudo isso diz respeito às funções executivas. Então, as pessoas com TDAH têm muitas alterações em funções executivas. Atenção, todas essas que eu acabei de dizer e muito mais, tá? Então, não estamos falando de um cérebro deficiente. Não estamos falando de um cérebro problemático. Estamos falando de um cérebro disfuncional, ou seja, não está funcionando como deveria. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar fazer um diagnóstico preciso. Ou seja, você já identificou algumas características importantes e problemáticas na tua criança. Tua criança, ela é desatenta, ela é muito agitada, ela interrompe conversas, ela interrompe brincadeiras, ela age sem pensar, ela não consegue focar numa brincadeira, tudo que ela começa, ela não termina, ela é desorganizada, ela não é muito ligada no tempo, nos dias da semana, nos meses, ela é um pouco perdida no que diz respeito ao tempo e ao espaço. Ela é muito esquecida, ela perde muitos objetos, ela esquece de levar a agenda, ela esquece de levar o livro de português, ela faz confusão, na aula de matemática ela leva o livro de inglês. Então você já está identificando alguns comportamentos que causam prejuízo. Mas você não tem certeza. Você vê os meus vídeos, você assiste os meus vídeos e você fala, putz, parece que a Paula tá falando do meu filho. Eu recebo muitas mensagens assim. Paula, você tá falando do meu filho. Meu filho é tudo isso que você tá descrevendo. Será que meu filho é TDAH? Meu Deus do céu, eu tô achando que meu filho é TDAH. Porque a Paula tá falando umas coisas aqui que estão batendo demais. Esse é um passo muito importante. Se você acha que o teu filho tem algumas características, então o que você precisa fazer? Procurar um especialista. Para que esse especialista faça um diagnóstico preciso ou descarte a possibilidade, tá? Quem é que faz um diagnóstico preciso? Numa situação ideal, o que seria ideal? Que esse diagnóstico fosse feito por uma equipe multidisciplinar, uma equipe de vários profissionais, neuropediatra ou psiquiatra infantil, junto com um psicólogo, com uma fono, com uma psicopedagoga. Esse é o cenário ideal. Mas acontece que o cenário ideal existe para uma porcentagem muito pequena. Então,
O primeiro passo para a maioria das pessoas é procurar um médico especialista. Quem é o médico especialista? É um neuropediatra ou um psiquiatra infantil que entenda sobre TDAH, que saiba fazer um diagnóstico. Porque, infelizmente, assim como existem todas as áreas, existem profissionais bons, profissionais medianos e profissionais ruins. Em todas as áreas existem esses profissionais. É muito importante que você procure um profissional bom. Ah, mas como que eu vou saber se o profissional é bom, Paula? Busque indicações. Converse com pessoas que já foram naquele médico, que já receberam um bom tratamento, que já receberam um diagnóstico preciso, tá? Por que um neuropediatra ou um psiquiatra infantil? Porque essas são as especialidades mais indicadas para fazer esse tipo de diagnóstico. O pediatra pode levantar algumas hipóteses, pode identificar algumas características, mas ele não é o profissional mais indicado para fazer esse tipo de diagnóstico porque a área dele é outra. Ele trata outras questões na vida da criança. Então, o primeiro passo é procurar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Primeiro, se você nunca saiu da tua casa com a tua criança para procurar ajuda profissional, a primeira pessoa que você deve procurar, então, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Agora, se o teu filho já faz um acompanhamento psicológico, se ele já faz terapia com psicólogo, então você pode pedir para o psicólogo avaliar se o psicólogo tiver essa especialização. Pedir para o psicólogo avaliar se existe a possibilidade da sua criança ter TDAH. Por que eu estou falando, dando esse alerta, né? Se o psicólogo tiver essa especialização. Porque dentro da psicologia existem muitas áreas. E estou falando até por experiência própria. Antes de eu fazer a minha especialização em neuropsicologia, eu já atendia crianças, eu já fazia terapia com crianças, mas eu não sabia fazer diagnóstico de TDAH. Porque para mim era complexo, era difícil, eu sabia o que era, mas como eu não estudava muito a respeito dos transtornos neuropsicológicos, enfim, das questões neuropsicológicas, não era muito a minha área de interesse, então eu focava em outras coisas. Eu sabia de desenvolvimento infantil, como lidar com birras, enfim, cuidar das questões emocionais da criança. Comigo ia super bem, a criança melhorava. Mas as questões relacionadas ao TDAH em si, eu não tinha muito conhecimento. Então não acho que eu tô levando no psicólogo, então ele é obrigado a saber. Às vezes ele não sabe. Às vezes ele não sabe porque não é a área de atuação dele. É óbvio que se ele não sabe, ele tem que ter a humildade de encaminhar então a criança para alguém que saiba fazer o diagnóstico. E essa era a minha conduta na época. Se os pais vinham me procurar, olha, nós estamos com suspeita de TDAH, você consegue fazer essa avaliação? Não, eu não faço. Então eu vou encaminhar para alguém que faça. Depois que eu fiz a especialização em neuropsicologia e comecei a fazer as avaliações e comecei a atender mais crianças e comecei a estudar cada vez mais, aí o cenário mudou de figura, tá? Mas ainda assim, hoje tem casos que eu não atendo. Por exemplo, eu não atendo crianças com transtorno do espectro autista, porque não é a minha área de atuação. E é uma área muito específica. Quando eu recebo uma criança, eu entendo que eu cheguei no meu limite, então eu encaminho para um profissional que atenda. Nós precisamos ser humildes e entender que nós não vamos conseguir ajudar todas as pessoas. Infelizmente, bem que eu gostaria, mas o nosso tempo é limitado e a gente precisa se especializar em algumas áreas, tá? Então, se o seu filho, você não levou o teu filho no neuropediatra, não levou no psiquiatra infantil, mas ele faz terapia com uma psicóloga,
Converse com a psicóloga, entenda essa psicóloga sabe do que se trata, se ela sabe fazer essa avaliação, se ela pode te ajudar. Se ela pode, ótimo, ela vai fazer uma avaliação, se for o caso e ela identificar a necessidade, ela vai encaminhar para uma fono, para fazer alguns exames complementares, como por exemplo o processamento auditivo central, ou vai indicar para um psiquiatra infantil, um neuropediatra, e aí ela vai te direcionar, né? Da forma que ela julgar necessário. Ou seja, primeiro passo então, procurar um profissional especializado. Independente de quem vai abrir a porta para fazer um diagnóstico preciso, se é um neuropediatra, se é um psiquiatra infantil, se é um psicólogo, se é uma fonoaudióloga, se é uma psicopedagoga, é muito importante, aliás, é imprescindível que esse profissional seja qualificado, que ele entenda sobre o TDAH, que ele seja especializado, certo? Ainda a respeito do diagnóstico preciso, uma dúvida muito frequente é sobre a idade. A partir de qual idade pode fazer diagnóstico de TDAH? Não existe uma idade mínima. O que acontece é que na maior parte dos casos, o TDAH é diagnosticado com mais ou menos 6 anos. Por que com 6 anos? Porque o cérebro de uma criança de 6 anos, ele já é mais maduro, ele já está mais desenvolvido. Então fica mais fácil de diferenciar o que faz parte do TDAH e o que faz parte do desenvolvimento normal daquela criança. Porque lembra que eu falei que o TDAH é um transtorno do exagero, ou seja, características comuns estão funcionando de uma forma exagerada? A desatenção é muito comum em crianças pequenas. Crianças pequenas têm muita dificuldade de se manter concentrada por muito tempo em alguma tarefa. Faz parte do desenvolvimento normal daquela criança. Com 6 anos, já é esperado outra atitude da criança. É por isso que as crianças vão para o primeiro ano com 6, 7 anos e não com 4. Porque já tem uma maturação cerebral que permite que a criança consiga se concentrar, que ela consiga aprender determinados conteúdos, certo? Agora, o que acontece com crianças muito pequenas? Se essas crianças muito pequenas estão apresentando comportamentos muito inadequados, características semelhantes ao TDAH, e, somado a tudo isso, existe na família o pai ou a mãe ou uma irmã com TDAH, então essa criança, ela passa a pertencer a um grupo de risco. E aí é necessário observar essa criança com mais cuidado, com mais atenção e ver o curso do desenvolvimento. Vamos observar aqui como é que essa criança vai desenvolver. Será que ela vai apresentar algum prejuízo? É muito importante ficar atento a isso, tá? O próximo passo é medicar ou não. Essa é uma grande dúvida que paira na cabeça dos pais. E depois de um diagnóstico preciso, vem novamente a pergunta: e agora? O que eu faço? Eu vou dar a medicação para o meu filho ou eu não vou dar a medicação? Eu ouço tantas coisas a respeito da medicação, tantas coisas ruins, e o nosso cérebro, ele sempre vai focar nas coisas ruins. De um modo geral, tá? Nosso cérebro, ele é viciado em coisas ruins. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando você começa a ler uma informação a respeito do TDAH, é muito natural que você foque só nas características ruins. E esquece das características boas. Isso acaba sendo muito ruim pro teu filho. Porque se você focar só nas características ruins, nos problemas, nos prejuízos, nos efeitos colaterais da medicação, em como ele vai ter dificuldade para aprender, para fazer amigos e autoestima baixa e lá,
Se você só focar nas coisas ruins, você não vai ter força para fortalecer a tua criança. E aí, ao invés de você incentivar e encorajar a tua criança, você vai diminuir ela, você vai afundar ela. Então presta atenção, toma cuidado para não focar só nas coisas ruins. O nosso direcionamento precisa ser para as coisas boas, tá? Assim como o diagnóstico, o tratamento de TDAH é muito complexo e envolve diversos tabus e muitas dúvidas. O mérito do sucesso do tratamento de um TDAH não é só da medicação. Então, mesmo que você medique com muita tranquilidade a criança, entenda que a medicação está longe de ser a salvação dos seus problemas, a salvação da vida da sua criança. O mérito de um bom tratamento diz respeito a uma equipe. Se a sua criança precisa de medicação, então ela precisa de medicação. Mas a tua criança ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, a sua criança vai precisar de um acompanhamento fonoaudiológico, a sua criança pode precisar de terapia ocupacional, ela pode precisar de uma psicopedagoga, ou seja, uma equipe de vários profissionais resulta no sucesso de um tratamento. Mas não somente uma equipe multidisciplinar. A sua criança vai precisar do apoio da escola e o principal, do apoio familiar. Você, enquanto família, você precisa fortalecer a tua criança. Ela vai precisar muito de você. Muito de você. As crianças naturalmente precisam da família para se desenvolver de uma forma saudável, tá? Mas crianças com TDAH precisam ainda mais. Precisam muito mais. Porque elas enfrentam tantas dificuldades e os prejuízos causados pelo TDAH são tantos que se essa criança não tiver uma família fortalecida, a trajetória dela vai ficar mais difícil. Vai ficar mais problemática. Nós, seres humanos, somos únicos, singulares, com características específicas. Eu não sou igual a você, você não é igual ao João, o João não é igual a Maria não é igual a mim. Então, nós precisamos partir do princípio que a criança com TDAH, ela precisa ser olhada de uma forma única, com as características específicas que compõem aquela criança. Eu sei que tem muitos grupos de mães no WhatsApp, no Facebook, no Insta, e eu acho isso muito bacana, porque as mães elas se apoiam, elas aprendem umas com as outras, elas compartilham as experiências, mas na mesma proporção que isso pode ser muito bom, isso pode ser muito confuso. Às vezes as mães colocam lá algo que aconteceu com o teu filho, um exemplo. Meu filho tomou Ritalina e não conseguiu dormir. Meu filho tomou Ritalina e desenvolveu alguns tiques. Deus me livre, eu jamais vou dar Ritalina para o meu filho. E aí essa informação, ela é particular daquela criança. Agora, imagina como é que fica a cabeça das outras mães que estão dando Ritalina. A cabeça da mãe fica totalmente confusa. A mãe não sabe o que fazer, não sabe como agir. Será que eu tô fazendo certo? Meu Deus, será que eu tô dopando meu filho? E aí acaba angustiando ainda mais a mãe e trazendo muitas dúvidas, muitas confusões. Então é preciso tomar muito cuidado com essas informações colhidas na internet. Essas informações elas precisam ter procedência. O que é procedência? Da onde vem? Da onde procede essa informação? Baseado em que esta mãe está falando isso? Às vezes a mãe está falando, relatando a experiência particular da vida dela. Então, tenham sempre em mente, cada caso é um caso. Cada criança é uma criança. E o tratamento da sua criança vai ser diferente do tratamento
da filha da Joana, diferente do tratamento da filha da Beatriz. Tenham em mente isso. A questão da medicação ela é muito polêmica e envolve diversos tabus. Eu já gravei um vídeo falando apenas das medicações. Se você não assistiu esse vídeo, eu aconselho que você pare agora tudo que você está fazendo e vá assistir. Pare agora não, assiste esse até o final e depois você vai assistir o vídeo sobre medicação para ficar mais claro para você quais são as medicações do TDAH, os efeitos colaterais, os mitos relacionados às medicações, tá? Mas, de uma forma muito simples, eu quero fazer uma comparação. Imagina que a criança com TDAH, ela tem um cérebro muito veloz, muito potente. O equivalente a uma Ferrari, a potência de um carro, de uma Ferrari. Um cérebro que é capaz de andar a 200 por hora numa estrada. Só que esse cérebro, ele não está numa estrada, ele está vivendo numa cidade. E a cidade tem um limite de velocidade, que é 80 por hora. Ou seja, está desregulado a potência do carro com o limite de velocidade permitido na cidade. O que a medicação faz? Ela regula essa alteração. Ela organiza o cérebro da criança. Inclusive, a medicação, muitas vezes, ela sustenta outros tratamentos. Algumas crianças que não tomam medicação não conseguem evoluir com a terapia, com o acompanhamento psicopedagógico, porque o cérebro não está organizado para receber esses tratamentos, essas terapias. Então a medicação ela é muito importante. Claro que nem todas as crianças com TDAH precisam tomar a medicação. Mas quando há de fato a necessidade, eu não vejo por que os pais muitas vezes ficam resistentes. E essa resistência acaba causando mais prejuízos do que benefícios. Coloque na balança todos os prejuízos que o teu filho está tendo. Veja se compensa. Claro que a medicação pode ter alguns efeitos colaterais. Qualquer medicação pode. Mas é um fato que as pesquisas indicam que 60% das crianças que tomam a medicação para TDAH melhoram significativamente. Não dá para ir contra esse índice que é muito grande. Agora, existem casos que a criança não se adapta, que causa muitos efeitos colaterais, mas tudo isso deve ser conversado com o médico. Não tenha medo de tirar todas as suas dúvidas. Você é pai, você é mãe, você não tem obrigação de saber tudo. Se você não é médico, se você não é neurologista, se você não é psiquiatra, você não tem obrigação de saber como que as medicações para TDAH agem no cérebro da criança. Você não tem obrigação de saber, mas o médico tem a obrigação de te explicar tintim por tintim. Assim como o psicólogo tem a obrigação de explicar tintim por tintim, do que diz respeito à área dele. Assim como a fonoaudióloga tem a obrigação de explicar tintim por tintim, tudo que diz respeito à área dela. Nós, profissionais, temos que falar numa linguagem muito clara com os pais e temos por obrigação ética tirar todas as dúvidas que possam surgir no caminho. Então não tenham medo de conversar. Quanto mais informações nós possuímos, mais tranquilos nós ficamos. Se você está com muitas dúvidas a respeito da medicação, converse, pesquise, fale com um profissional, anote todas as suas dúvidas, chegue na consulta e converse com o médico. É muito importante que você faça isso. É muito importante. Vai acalmar o seu coração, vai diminuir as suas dúvidas, vai diminuir as suas angústias e você vai ficar mais firme para ajudar o teu filho. Você é o termômetro do teu filho. Se você estiver tranquilo, pode ter certeza que o teu filho também estará. Para recapitular o nosso passo a passo. Primeiro passo, diagnóstico preciso. Segundo passo, medicação. Medicar ou não, verificar a necessidade. Agora eu vou falar do terceiro passo. O terceiro passo envolve
você analisar, e pode ser com a ajuda de um profissional, quais são as áreas que o teu filho tem mais prejuízo. Se o teu filho tem mais prejuízo nas questões emocionais, então ele é muito nervoso, ele é muito agressivo, ele é muito desorganizado, ele não tem amigos, ele chora muito, ele não sabe lidar com as frustrações, então ele tem prejuízo na área emocional. Então ele tem que ter um acompanhamento psicológico. Agora, se o teu filho não tem prejuízo na área emocional, mas ele tem prejuízo na área escolar, ele tem dificuldade em matemática, ele tem dificuldade em ler, ele tem dificuldade de escrever, então ele tem um prejuízo na área acadêmica. Talvez ele precise de uma psicopedagoga, ou de uma professora particular, ou fazer uma aula, um reforço, um Kumon, porque o prejuízo dele está na área acadêmica. Se o teu filho vai bem na escola, não tem prejuízo na área emocional, mas ele tem uma dislexia associada, ou ele tem um atraso na fala, ele troca letras, ele fala errado, ele tem uma fala infantilizada, então o teu filho precisa de um acompanhamento fonoaudiológico. Eu dei alguns exemplos de intervenções, tá? Muitas crianças fazem acompanhamento com neuropediatra ou com psiquiatra infantil e fazem também terapia com psicólogo e fazem também fono e fazem também psicopedagoga. Se a criança tem alteração e tem prejuízo em diversas esferas, é importante que ela seja respaldada nessas dificuldades. Acontece que muitos pais, infelizmente, não têm condições financeiras, de tempo, de levar, de buscar, enfim, em diversos tratamentos, em diversas modalidades de tratamento. Então, qual é a minha sugestão? Que você apague um incêndio por vez. Se tua criança apresenta mais prejuízo nas áreas emocionais, então cuide das áreas emocionais. Se sua criança apresenta mais prejuízos nas áreas acadêmicas, escolares, então você cuida das áreas escolares. Se ela apresenta mais prejuízos na fala, então você cuida da fala. E assim sucessivamente. Funcione, trabalhe como bombeiro, apague um incêndio de cada vez. Mas não esqueça nunca de olhar para todos os incêndios e de alguma forma tentar administrar esses incêndios. Se não dá para você levar o teu filho no psicólogo atualmente, o que é que você pode fazer da tua casa para ajudar ele nessas questões emocionais? Se informe, pesquise, converse com mães, leia, faça cursos, tá? Então vá dando recursos também para tua criança lidar com as dificuldades, com os prejuízos que ela apresenta. Agora, tem uma modalidade, uma esfera de tratamento, um pilar do tratamento que eu julgo muito importante, assim tanto quanto a medicação, que é a atividade física. É muito importante que o teu filho esteja inserido numa atividade física que ele goste, que ele tenha prazer de fazer. É muito importante. Nunca desista de incentivar os talentos da tua criança. Nunca desista, porque isso vai dar apoio e suporte para todo o resto. Falei do diagnóstico preciso, da medicação, das áreas prejudicadas e agora eu quero falar por último da evolução do caso. A evolução do caso depende de uma série de fatores. Depende do diagnóstico, depende da medicação, depende dos tratamentos, mas nenhuma andorinha vai fazer verão sozinha. É preciso que as andorinhas se juntem, formem um grupo para voar e então fazer um verão bonito. E compõe essas andorinhas, além da medicação, além dos tratamentos com os outros profissionais, você compõe essas andorinhas e a escola também compõe essas andorinhas. Então é muito importante que você tenha um contato muito próximo com a escola, com os professores. É muito importante que a escola entenda as dificuldades do teu filho, os prejuízos do teu filho, para que a escola possa ajudar da melhor forma possível. E é muito importante que você
cuide de você. Pesquisas indicam que pais de crianças com TDAH se divorciam muito mais do que pais de crianças que não têm TDAH. É muito comum que a criança com TDAH seja um fator de estresse para a família. Não porque é culpa da criança, de forma alguma, mas porque a criança demanda muita energia, demanda muita atenção. E as características encontradas numa criança com TDAH são muito difíceis de lidar na rotina, no dia a dia. Então acaba estressando, desgastando muito as famílias. É muito comum encontrarmos mães com depressão, com transtornos de ansiedade. Ou seja, é fundamental que você se cuide, que você se mantenha firme e forte para fortalecer a tua criança. Você deve sim olhar para suas questões emocionais. Se possível, você deve fazer um acompanhamento psicológico. E além disso, você deve se informar a respeito do TDAH. Você deve conversar com outras mães. Você deve ler livros, artigos, revistas que falam sobre TDAH. Você deve fazer cursos, existem muitos cursos online. Você deve assistir os meus vídeos, enfim. Você precisa se informar. Quanto mais informações você possuir acerca do TDAH, mais seguro você estará, com menos dúvidas, e você será capaz de ajudar o teu filho da melhor forma possível. O TDAH não tratado causa muitos prejuízos a longo prazo, muitos prejuízos. Adultos TDAHs que não tratam se envolvem em mais acidentes, se envolvem em situações de riscos devido às características da impulsividade, da hiperatividade. Então é muito importante tratar o TDAH da tua criança. É muito importante. Entenda que o TDAH, a descoberta do TDAH, ela não precisa ser um fator que limita a vida da tua criança. Ela pode ser um fator que encoraja tanto a tua criança quanto você. Ensine a tua criança a utilizar essas características exageradas para o bem. E para que você ensine isso para a tua criança, você precisa aprender. Você precisa entender. Você precisa se informar, estudar. O TDAH é o transtorno mais tratável na psiquiatria. Isso é muito bom. É muito bom, porque é absolutamente tratável. Só que depende dos pais identificarem a necessidade do tratamento e incentivar sempre o tratamento. Porque o que acontece com muita frequência é que o TDAH vai passando despercebido e ao longo do tempo diminuem muito essas características, e aí a criança aprende a lidar com algumas situações, outras ela sofre mesmo e vai lidando com isso. E aí o tempo vai passando e os fracassos vão acontecendo na vida daquela pessoa e chegam na fase adulta com muitas frustrações, com muitas crenças negativas, e é muito mais difícil de cuidar. Então se informe sempre que possível, quanto mais melhor. E lembre-se sempre, você não está sozinho. Esse caminho, essa trajetória não precisa ser solitária, você pode contar com muito apoio e com muito suporte. Eu estou aqui à sua disposição para te ajudar no que for preciso. Muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo.